Olá pessoal que nos segue aqui no Teatro em Escala, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma análise de uma peça muito querida pra mim e pra Gabi, que é Mãe Coragem, do Bertolt Brecht, ou Brecht. Brecht! Roda a vinheta. Bom, Mãe Coragem foi escrita pelo Brecht. Fala Brecht! Pelo Brecht, na sua fase final de produção, que foi muito influenciada pelos musicais, que é a fase que ele estava vivendo exilado em New York City, em Nova York. Que ele estava fugindo lá do Hitler, da Segunda Guerra Mundial. Na verdade ele foi para várias cidades e aí conforme as cidades eram sendo invadidas pelos nazistas, ele ia Fugindo. embora. Aí ele falou, quer saber, vou para os Estados Unidos, que se alguém invadir os Estados Unidos, acabou o mundo. Aí, enfim. Não. Ah, bom. Bom, essa peça ela estreou em 1941, só que ela não estreou em Nova York, ela foi estreada na Suíça. Então ele escreveu em Nova York em 1939, só que ela foi estreada 4 anos depois. 4 mais 4, 5? acertou. Na Suíça. Em Nova York, ele escrevia peças e ponto, ou ele escrevia peças musicais? Ele escrevia peças, ele escrevia os dois, ele escrevia peças e ponto, mas ele também escrevia musicais porque ele assistia muita coisa na Broadway. E, bom, a Broadway você assiste tanto peça musical, quanto peças que não são musicais, né? Principalmente naquela época. Tudo bem? Mas a influência do musical sempre foi muito grande ali no cenário norte-americano. Já tinha surgido há um tempo, mas é muito forte até hoje em dia, né? Sim, claro. Quando você pensa... Broadway, você pensa o quê? Né? Quando você Leão. pensa em New York, você pensa o quê? Times Square. Zoeira. A história, ela fala a história de uma moça chamada Anna Furling, que ela vai seguindo o exército russo na Guerra dos 30 Anos, que foi acontecer... Perdão, o exército sueco... Errou! Na época da Guerra dos 30 Anos, que aconteceu entre 1614 e 1644. Porque uma coisa que Brecht, americano... Que uma coisa que Brecht fazia muito é ele usava a história como metáfora. Então ele não dava necessariamente o nome dos bois. Ele dizia... Olha... Acontecia assim assado lá longe. Mas isso é muito inteligente, porque quando você vai falar, por exemplo, sobre o nazismo na sua peça, você fecha naquela ideia do nazismo. Agora, quando você fala de um governo ultranacionalista ditatorial, o que você está dizendo? Você também está dizendo do nazismo, mas você está falando de vários outros governos. Só que você está dizendo do nazismo para quem vive no nazismo. Isso. Para quem vive em outro tipo de governo Nesse naipe. essas características, é sobre este outro governo que você está dizendo. Então ele possibilita muito uma identificação para números maiores de públicos, o que é sensacional, certo? Então ele vai contar a história dessa moça, que ela vai seguir no exército com uma carroça, e nessa carroça ela tem vários objetos que ela vai vendendo para as pessoas, tanto para um exército quanto para o outro, quanto para as pessoas de vilarejos que estão simplesmente sofrendo com a guerra. É o jeito que ela encontra de viver da guerra. Isso, ela vai lucrando aí e sobrevivendo de uma certa forma com a guerra. E o que vai acontecendo? Nessa peça, ela tem 3 filhos. Ela tem 2 rapazes e uma mocinha, tudo bem? E não é spoiler, mas durante a peça ela perde todos esses filhos pra guerra, tudo bem? Então a gente tem que pensar que a Mãe Coragem, que é essa moça, ela na verdade... perde muito com a guerra, né? Porque ela perde todos os filhos. E é muito legal a gente analisar essa peça porque é o seguinte: a própria Mãe Coragem, que é essa moça da carroça, a Anna Furling, ela vai se mantendo indiferente um pouco aí à realidade do que está acontecendo. Então ela vê o horror da guerra, mas ela ainda assim escolhe seguir a guerra. E é isso que a gente entra nessa discussão, né? Até que ponto era uma escolha ou até que ponto era a única escolha dela? E era realmente a única escolha dela? Ah, gente, quem sabe? Quem tem que decidir isso é você que está lendo e refletindo. E essa ideia, essa história da Mãe Coragem, ela é uma grande metáfora para as nações, para as grandes nações. Que as grandes nações estão perdendo seus filhos nas guerras, né? Os soldados, os exércitos,
estão morrendo mesmo, as pessoas morrem na guerra, né? E por quê? Qual que é o grande objetivo da guerra? Por que os exércitos, por que as pessoas escolhem, aceitam se submeter a um governo e se matarem? Não, e aí você para pra pensar também nas próprias escolhas da Ana e nas nossas, talvez. Porque é isso que o João falou, tipo, qual é a justificativa? E às vezes quando você assiste Mãe Coragem, você vê ela perder os filhos, mas se apegar em coisas materiais. E aí? Será que a gente faz isso? Será que a gente perde quem a gente ama e se apega no que é material? Será que o mais importante pra gente é ganhar dinheiro e dane-se as pessoas que estão com a gente? Isso. A gente tá entrando numa discussão quase moral mesmo, né? Do que a gente considera certo e errado. Né? É correto você morrer, ter os seus filhos mortos por um amor à pátria ou por um amor a uma ideia do que seria Hoje pátria? a gente tá usando o exemplo de Mãe Coragem, mas você consegue ver isso em muitas outras peças, tanto do Brecht como de alguns outros dramaturgos que a gente já chegou a falar aqui. Sim, com toda certeza. Bom, os filhos da Mãe Coragem, eles são 3, como a gente já falou. O mais velho é o Edif, certo? Que ele vai pra guerra porque ele acha que morrer na guerra é muito melhor do que você morrer de fome. Olha que pesado isso. Né? Essa é a grande discussão que o Brecht traz a partir desse filho específico. O Queijinho, que é o filho mais novo, adoro esse nome, Queijinho. A morte dele é super triste, assim, porque ele é considerado extremamente ingênuo, ele também entra para o exército e ele morre defendendo o tesouro do exército em um vilarejo. Que é tipo um cofre, é um objeto mesmo. Que é um objeto, é um cofre. Ele morre ali, assim, segurando o cofre, o exército todo acabou, tipo, eles vão perder. Quem tá ali saiu correndo, mas o Queijinho ficou para defender o cofre. Mas o meu coração é da filha dela. Isso, da Catherine. A filha dela, durante toda a peça, ela é muda, ela não fala. E uma das cenas mais bonitas que eu já vi encenadas, é o final da peça, quando a Catherine, ela dá um grito e ela começa a falar para defender uma causa, que é a vida de um vilarejo. Olha que bonito isso. Então, é uma pessoa que ela tá calada durante toda a peça, no momento que ela vê uma grande injustiça que vai acontecer com o vilarejo, ela fala, infelizmente ela é assassinada. Pesado. Muito pesado. Qual que é o grande legal da gente estudar e ler Mãe Coragem hoje? Porque assim, ele começa a discutir qual que é o grande sentido mercenário ali das guerras, né? Que a guerra tem um sentido muito material mesmo. Econômico. E ele começa a questionar, os fins, eles vão justificar os meios? Para você chegar, para você conseguir sobreviver, comer, vale a pena sacrificar seus filhos, seus próprios filhos? Os fins, eles vão justificar? Ou você mesmo, né? Porque ela também não é uma pessoa que fica ok durante a peça toda. Lógico, isso com toda certeza afeta ela enquanto ser humano, né? Então há muitas metáforas sociais mesmo durante toda a peça de você se colocar numa situação extrema e você começar a questionar os seus princípios básicos de vida. O que você acha certo e errado e quais são os caminhos que você está disposto a seguir. Isso a gente fala só de uma situação extrema, mas tem outras que não são tão extremas do nosso dia a dia. Pois é. Né? Mas a gente não vai abrir esta fala agora. Gostou do vídeo? Então não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa peça, se você tem alguma opinião diferente da nossa. A gente indica uma apresentação dessa peça que está no YouTube, que é o Mãe Coragem com a Beth Coelho, que foi uma apresentação do Sesc em Casa, se não me engano. A gente vai deixar o link aqui embaixo para se vocês quiserem assistir, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. Não esquece também de seguir nossos queridos Pedro e Vinícius, os produtores, no @lebeproduções. E também ouvir os nossos podcasts que estão disponíveis no Deezer, no Spotify, em todas as plataformas de streaming que tem hoje no Brasil. O que mais? O nosso teatroemescala.com, que você vai achar Mãe Coragem, você vai achar Brecht, você vai achar Meyerhold, a gente tem Nelson Rodrigues, peças para baixar. A gente tem realmente muita coisa. Muito carinho por tudo que a gente faz, então tenha um carinho com a gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!